Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento... Olá, queridos coleguinhas e estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do Podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito, o da CAD. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a língua inglesa, sobre inglês para entrevistas, como que você estuda inglês, como que você se prepara para uma entrevista em inglês, para trabalhar numa empresa que seja internacional, ou que inglês seja uma exigência para o currículo, né? E para isso a gente trouxe aqui uma aluna de ADM, Bianca Miranda. Oi, Bianca, tudo bem? Oi, João, tudo ótimo, e contigo? Tudo certo. Pô, muito obrigado por aceitar participar aqui do programa, viu? É sempre bom receber aluno. Eu acho que a conversa fica muito mais pessoal, muito mais dinâmica quando a gente fala de aluno para aluno e com alunos, que são os nossos ouvintes aqui também. Muito obrigada por me receber, eu também estou super feliz de estar aqui e por ter sido chamada. O prazer é todo nosso. Bianca, pelo que eu vi, você tem duas empresas, o Inglês para Entrevistas e o In English Experience. Você pode contar um pouco qual é a diferença dessas duas empresas, como você chegou até elas, onde as pessoas seguem, onde as pessoas encontram essas empresas para seguir, qual é o serviço que você fornece? Enfim, contar um pouco da história. Perfeito. Posso voltar um pouquinho para contar sobre como eu aprendi inglês? Porque foi um pouco diferente também do que é normal. Fica à vontade, conta a sua história inteira. Pode ir desde o parto. Então vamos desde o parto. Cara, apesar de morar em Niterói, eu nasci em Belém. E quando eu tinha mais ou menos 9 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Eu fiquei lá por 4 anos e meio e foi onde eu aprendi a falar inglês. E dentro desse caminho todo, teve uma pessoa que eu me apaixonei, que eu me identifiquei muito, que foi com a minha professora de inglês lá. Ela é extremamente querida pra mim, já foram mais de 10 anos. E eu ainda tenho contato com ela, uma coisa assim foi uma pessoa muito marcante na minha vida. E quando eu voltei para o Brasil, tiveram vários pontos, assim, até no sentido de educação, que eu estranhei muito. Porque lá, apesar de ter estudado numa escola pública, eu tinha acesso a um tipo de educação que era muito diferenciado. Então, eu tinha aula de violino no colégio. Que barato! Eu tinha aula de laboratório, enfim, todas as partes técnicas necessárias, as ferramentas. Então, eu fui me acostumando a ver tudo que eu aprendia muito na prática, até em termos de matemática. Então, quando eu fui aprender a multiplicar e a dividir, eu aprendi várias formas para saber qual era a melhor para mim. E aqui a gente não passa por isso, né? Aqui só tem um caminho e você tem que se adequar àquele caminho. Então, foi um ponto muito estranho para mim. Além disso, depois de eu voltar para o Brasil, eu já não tinha mais um espaço para a prática do inglês. Teve uma vez até que, depois de já estar morando aqui, eu travei falando inglês e aquilo foi muito estranho para mim. E eu conversei com meus pais sobre voltar para um cursinho. E quando eu voltei, eu me deparei com uma outra realidade que eu não esperava, que era: as aulas eram voltadas para o professor ficar falando, 8 pessoas tinham que tentar dividir um tempo, que não era justo, né? Muita gente saía da aula sem falar qualquer coisa. E ainda assim não era um espaço que tinha uma verdadeira semelhança com o que era estar praticando e estar falando inglês de uma forma natural. Então aquilo me incomodou muito. Então quando eu decidi fazer uma faculdade, eu pensei, quais dessas faculdades vão me dar uma oportunidade de eu aprender muito que eu vou ver na prática? Administração. Me iludi. Nossa querida administração, né? Administração é um santo curso. E aí foi um grande choque entre expectativa e realidade. Porque eu imaginei que tudo que eu aprendesse na teoria eu ia encontrar na prática. E a verdade é que quando a gente entra no momento de estágio, a gente aprende na prática o que a gente não aprende na faculdade. E na faculdade, às vezes, coisas que nem são úteis. Não sei se eu posso estar falando isso. Não pode. A gente já conversou sobre isso em outras entrevistas aqui no podcast, que na verdade a função da faculdade é te instrumentalizar para qualquer trabalho que você venha a exercer, né? Venha a ter. Ela não necessariamente vai te ensinar exatamente o trabalho que você vai fazer. Você só vai aprender sua função real quando você começar a exercer ela, né? Ainda mais a faculdade de administração, que ela é super abrangente, as áreas são super distintas. Você não tem como ser super assertivo, assim. Se você for trabalhar na área de RH, a matemática financeira já não é tão relevante para a galera que vai trabalhar na área de RH. Ao mesmo tempo que se você for trabalhar na área de finanças, a aula de psicologia não vai ser também a mais relevante possível.
Então, ela te instrumentaliza de uma maneira meio generalizada, né? Genérica, mas sem focar muito nas coisas. E aí, o seu ofício mesmo, você vai aprender na hora que você começar a exercer ele. Então, às vezes causa frustração, porque o aluno entra no curso, né? Querendo já aprender, sair da faculdade formado, falou assim, agora eu sou um profissional do ramo, mas a verdade é que são tantos ramos que você não tem como ser especialista em nada já se formando ali. Então, o que ela faz é simplesmente te dar ferramentas, te instrumentalizar para o seu eventual ofício. Sim, cara, e esse foi muito o meu caso, porque até quando eu estagiei na área comercial e depois numa área de processos, muito ligada à inovação, então eram áreas que eram bem desconexas com tudo que eu já tinha visto na universidade. Ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa que, cara, eu sempre busquei muito a minha independência, eu sempre busquei poder ter a minha liberdade, e por conta disso eu comecei a trabalhar desde o primeiro período. Então, no primeiro período da universidade, eu fazia empresa júnior, eu dava aula de inglês para crianças e eu fazia absolutamente todos os cursos que eu encontrasse no meio do caminho. E daí, isso me possibilitou conectar com muitas pessoas. Então, aí nos primeiros 2 anos de universidade, eu fiz curso de oratória, eu fiz curso de comunicação não violenta, eu fiz curso de marketing, eu fiz curso de branding professorial, eu fiz curso de, enfim, os básicos também, de Excel, de tudo, absolutamente tudo que eu pudesse, eu estava aprendendo. E, inclusive, MBA Júnior, enfim. Então, eu conheci muita gente e a parte de empreendedorismo foi cada vez ficando mais uma possibilidade para mim. Até que eu tive um problema sério de saúde no meu segundo estágio, parei de andar. Eu lembro até hoje como foi, eu estava indo pro meu estágio, eu estava na ponte Rio-Niterói, eu olhei pro céu e eu falei assim, ai, como eu queria férias por tempo indeterminado. Só que, cara, eu acredito muito em energia, sabe? E eu falei assim, pô, se eu pedir férias por tempo indeterminado, o universo pode entender que eu tô querendo ser demitida. Eu não quero isso. Então, eu falei assim, pô, universo, vou refazer esse pedido. Quero ter férias por tempo indeterminado e continuar sendo paga por isso. Isso chama aposentadoria, isso. Era tipo isso. E no dia seguinte começaram as minhas férias por tempo indeterminado, sendo paga. Só que eu esqueci de pedir pela minha saúde, né? E foi no dia seguinte que eu saí de barco, passeio. E depois daquilo, tipo, cara, eu saí de barco, eu cheguei em casa, dormi, quando eu acordei eu não tava conseguindo andar direito. Caraca, coisa assustadora. E eu fiquei aí uns 5, 6 meses em processo de fisioterapia, todos os dias, natação, acupuntura, todos os tratamentos possíveis. Foi quando eu percebi o quão rápida e frágil é a nossa vida. Eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa com a minha vida e não faz sentido eu continuar me sentindo uma pecinha dentro de uma máquina gigante. Quero que eu me sentia dentro de uma seguradora, né? E aí eu pensei que o momento que eu mais me sentia viva e realizada, e que eu sabia que era boa fazendo, era dando aula de inglês. Mas quando eu vi as minhas possibilidades, eu também não queria estar dentro do que eu conhecia. Eu não queria estar dando aula só de gramática dentro daquelas salas onde eu não me sentia plena, onde eu não me sentia tão bem. E aí eu falei, pô, quer saber, eu vou arriscar. E aí foi quando eu abri a minha primeira empresa, a English Experiences, onde o objetivo principal dela era conseguir destravar o inglês para pessoas que sabiam, que entendiam o inglês, mas que, pô, ficavam super travadas na hora de falar. E assim, foi minha primeira grande paixão profissional, poder criar a minha própria empresa. E as turmas estavam rodando até a quarentena começar. Porque o projeto que eu elaborei era dividido em 3 fases. A primeira fase era individual, onde a pessoa tinha a possibilidade de começar a falar, de destravando o inglês, e de começar a se sentir à vontade, tendo meu apoio no sentido dela também conseguir corrigir o que era necessário. Então, ela garantia que ela ia ter o espaço de conforto, que ela ia ter a correção necessária e que ela ia evoluir o inglês de uma forma individual. Só que eu pensei, pô, não adianta a pessoa se sentir à vontade de falar só comigo. Se quando ela chegar no trabalho ou com qualquer outra pessoa, ela travar. Então, qual era a segunda etapa do projeto? Era justamente esse, era conseguir reunir grupos para conseguir conversar em inglês. Só que eu entendi que um formato tradicional de estar dentro de uma sala de aula fechada também era muito diferente da realidade. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer eventos, então, de inglês. Depois da pessoa passar por essa etapa, onde ela vai destravar o inglês,
ela vai começar a vivenciar o idioma. E aí a gente tinha aulas de culinária com pessoas que trabalhavam profissionalmente com gastronomia. A gente tinha aula de circo em inglês. Que barato. A gente fez parceria com o Escape 60, onde tipo, tudo era traduzido e eles conseguiam vivenciar o Escape 60 em inglês. E a gente tinha noite de karaokê, a gente tinha preferência com Cristóvão, só podia cantar em inglês. Então era assim, mudava a relação também do idioma com que a pessoa poderia vivenciar. Porque o cursinho ele foca muito em você estar falando tudo gramaticalmente certo. E aí já na English Experiences, o foco não era você estar falando tudo 100% certo. E sim estar vivenciando o que o inglês conseguia te proporcionar. E a última etapa do projeto era conseguir intensificar essa vivência. Porque muitas pessoas nunca nem tinham viajado para fora. E aí a gente fazia uma imersão em algum lugar aqui do Rio, onde a gente passava o final de semana inteiro falando inglês. Só vale falar inglês. Sim, até o fotógrafo que eu levava, ele só falava inglês pra galera. Pô, legal. Eu dei uma olhada no Instagram, eu vi lá vocês entrando numa casa, a galera tudo vindo animado. Parece ser muito divertido, de verdade, assim. Cara, é isso. E assim, tipo, criam-se laços, a galera fica muito amiga, foram 4 turmas que rodaram. Se tudo der certo, ano que vem vai voltar. Mas depois de todo esse processo, era muito natural, Ju, que as pessoas quisessem também pegar aquele desbloqueio que elas tinham passado com o inglês para aproveitar isso para a vida delas no sentido profissional. E aí, o que era isso? Era conseguir entrar numa empresa, às vezes multinacional, ou tentar um emprego para fora do Brasil. E aí elas me pediam, Bia, pô, agora me ajuda com o processo seletivo? E com o conhecimento de recursos humanos, de processo seletivo, que a gente também tem acesso na faculdade, foi assim, uma parte muito especial da faculdade para mim, principalmente a ajuda que a Ana Luna me deu em conseguir validar tudo que eu estava estudando, foi levar isso para os meus alunos em inglês, porque eu consumia muito conteúdo de fora. E eu perguntei para ela, isso também é aplicável aqui no Brasil? E ela falou, é. E aí eu fui me sentindo ainda mais confiante para desenvolver esse trabalho com empresas que são multinacionais, mas que têm sede aqui no Brasil. E aí, cara, começaram a vir muitos resultados. Tipo, eu consegui aprovação... Eu consegui não, né? Mas eu apoiei pessoas em ter aprovações em empresas como a Ernst, em empresas em Houston. Enfim, foram muitas. Principalmente na indústria de óleo e gás. E aí, depois disso, eu abri oficialmente o Instagram, que é a Inglês para Entrevista, e onde eu consigo hoje proporcionar esse conteúdo de processo seletivo, vocabulário técnico e o aspecto de apresentação também. Então, é uma união desses pontos que são muito importantes no processo seletivo e que hoje a gente vai estar falando também, compartilhando um pouco aqui. Muito bom, Bianca. Esse negócio de se comunicar é uma verdadeira arte, né? Já é difícil na sua língua nativa você conseguir se comunicar, se expressar de maneira coesa ou que seja atrativa para quem está te escutando, e você proporcionar isso em outra língua deve ser um desafio ainda maior. Eu achei muito legal que você falou sobre destravar o inglês. E eu fiquei pensando aqui, eu tenho uma grande amiga que ela é casada com um britânico. E eles agora estão lá na Inglaterra e tal. Mas quando eles vinham pra cá, a gente passava assim 3 dias junto, ia viajar pro interior do Rio, fazia alguma coisa assim. Ou então, aquela coisa, né? Os amigos vêm de fora, você fica ali numa maratona de 3 dias de farra. E eu falo inglês, eu me considero fluente em inglês e tal, tenho formação, viajei pra fora, mas o inglês trava mesmo. É muito interessante você ter falado de destravar, porque esse colega que é britânico, ele começava a falar com a gente, você fica naquela assim, pô, vou falar pra caramba com ele quando ele chegar aqui. E não saía, simplesmente não saía. Aí você fica aquela coisa... raciocinando muito tempo, travando mesmo. Essa é a palavra, trava. E aí só destravava assim, ou no terceiro dia ou no terceiro chopp. Então, a parte do chopp eu não sei se destravava mesmo ou se era um efeito do álcool. Mas destravava, eu me sentia muito mais à vontade. Então é muito interessante que a sua logística, o seu objetivo com a empresa seja justamente isso, destravar a pessoa, se sentir confiante e segura de fazer isso. Bianca, nesse novo mercado de trabalho que a gente vive hoje em dia, qual a importância do domínio da língua inglesa no mercado de trabalho? Inglês é um diferencial ou é uma exigência, assim, todo mundo tem que ter inglês? Cara, isso vai ser muito louco,
que eu vou falar. Mas é o real, eu não acho que todo mundo precisa saber inglês. E é uma informação que de cara causa impacto para muitas pessoas, principalmente profissionais que são professores ou que trabalham com o idioma, né? Como eu enxergo isso, João? A gente tem um tempo de vida. E nesse tempo das nossas vidas, a gente tem que escolher o que a gente vai priorizar e como a gente vai gastar esse tempo. A gente tem uma população onde 5% da nossa população fala inglês. Dessas, 1% fala inglês de uma forma fluente. E os 99%, eles são infelizes, eles são desempregados. Pô, não. Muito bom ouvir isso, hein? Tô achando incrível. Então, assim, é muito fácil eu conseguir dizer que todo mundo precisa saber falar inglês. Porque, beleza, eu consigo cliente pra caralho. Mas essa não é a realidade, assim. Só que existe um ponto que é necessário compreender. A nossa economia global, ela tem como um parâmetro o dólar. As informações no mundo acadêmico, majoritariamente são produzidas em inglês. Quando se tem as plataformas que a gente usa de rede social, elas são em inglês. Então, existe uma facilidade quando você tem esse conhecimento para que você tenha acesso a outros conhecimentos, a outras fontes, sem necessitar que alguém filtre conhecimento para você. Porque se você não souber o idioma, alguém vai te trazer esse conhecimento. Então eu gosto de pensar que o inglês, ele não é fundamental, mas ele é um fator limitante de tudo. Das coisas que você vai fazer tranquilamente, das oportunidades que você vai ter e do conhecimento que você vai ter acesso. Então se você falar assim, Bia, cara, o meu objetivo é ter a minha agência, é atender empresas nacionais e produzir vídeos, trabalhar com design. Você vai conseguir ter sucesso fazendo isso? Muito possivelmente que sim. E o inglês, ele não vai te travar em relação a você conseguir ganhar muito bem. Porque o teu público, o teu mercado é outro. Perfeito. Mas se o teu plano é, Bia, quero morar fora, quero trabalhar numa multinacional, quero trabalhar na L'Oréal, na Coca-Cola, uma empresa de consultoria, aí o inglês ele se torna importante. Porque o mercado onde essas empresas estão é um mercado, é uma empresa e é um mercado onde o inglês se torna necessário. Inclusive, uma das coisas que eu faço na empresa é gravar podcast com pessoas que já estão na ASUS, na Amazon, na Coca-Cola, na Delta, empresas, e eu pergunto para elas, cara, você precisa do inglês na sua vida? O inglês ele é necessário mesmo dentro da sua empresa? E eu me surpreendi muito quando eu descobri que dentro da Coca-Cola, as reuniões que são feitas com os países latinos, elas são feitas em inglês. Olha que loucura. Então, assim, eu acho que, voltando para aquela parte inicial, depois de explicar tudo isso, é bom saber o idioma, vai te dar mais oportunidades. Isso vai depender do foco e do mercado que você quer atuar, as suas pretensões de carreira, os seus planos de vida. Mas ele não é o único fator que vai conseguir determinar a tua carreira inteira, ou teu sucesso, ou tua felicidade. Pô, é muito bom ouvir isso, na verdade, porque a gente escuta muito, até de professor, assim, escuta na faculdade que o inglês agora ele não é mais diferencial nenhum. Você tem que saber inglês igual você sabe matemática, sabe? É uma coisa assim. E uma profissional do ramo tá falando isso, que você tem chances, né, na vida, em que o inglês não te limita dessa forma, né? É muito bom, porque dá uma outra perspectiva do mercado de trabalho. Cara, existe um ponto sobre isso também, que é, tipo, beleza, se eu quiser trabalhar na indústria de óleo e gás, o inglês ele vai ser básico. Se eu quiser fazer um trainee para GE, eu vou precisar do inglês, porque os treinamentos vão ser em inglês. Se eu quiser trabalhar na EY, onde eles não têm o inglês como uma barreira, mas todos os treinamentos vão ser em inglês, é bom eu saber inglês.
Enfim, eu não quero ficar falando que, tipo, não é importante. Não, eu entendi. É super importante. Eu sei que é importante. Eu acho legal que você diga, porque eu vejo assim, eu tenho colegas que não falam nada de inglês e ficam desesperados quando vem esse assunto. Eles acham que não vão ter emprego. E eles têm a oportunidade de aprender inglês ainda também, né? E a um nível que melhore as oportunidades deles no mercado de trabalho. Mas é porque rola um certo desespero em relação a esse discurso de que se você não sabe inglês, você vai morar debaixo da ponte. Mas é óbvio que é super importante. Eu compreendo que seja super importante. Inclusive, eu fiz agora um processo seletivo de estágio para a L'Oréal, tá acontecendo, e no preenchimento do currículo, eles têm um padrão lá, né, para você preencher, era tudo em inglês, cara. Tudo em inglês. Então, óbvio que é muito importante, né? E, na verdade, João, tu que gosta bastante de marketing, eu também gosto. E eu gosto muito de estudar sobre autoconhecimento, sobre, enfim, coisas ligadas ao desenvolvimento humano também. E a gente vive numa cultura que é muito baseada no medo e na falta. E se você não fizer isso, nossa, você está excluído da sociedade. E se você não tiver um plano de saúde, adivinha, amanhã vai cair um raio na tua cabeça. E se você não tiver determinada camisa, você tá, tipo, fora da moda, todo mundo vai te julgar por isso. Então, é um ponto muito, muito necessário para se ter atenção também, para a gente conseguir filtrar a forma como o marketing ele é trazido até a gente, com essa necessidade de tanta escassez, de tanta ansiedade, de tanto medo, de tantas coisas negativas também. E entender se é real o que eles estão passando ou se estão criando esse universo para conseguir fazer com que o nosso consumo aumente mais. Pois é, tem que tomar um cuidado enorme, né? A gente vive na era da comunicação e um dos maiores problemas que a gente tem é justamente a comunicação, né? A gente tem todas as ferramentas, mas a linguagem fica cada vez mais agressiva, né? Isso que você falou é muito forte. E a gente convive com o medo de não ser suficiente nunca. Falando de coisas boas, vamos lá. Para um aluno que não sabe nada de inglês, nunca estudou inglês na vida, ou estudou, mas não é fluente, assim, quais são as oportunidades dele? Que instruções você pode dar para um aluno desse nível? Onde que ele começa? Ele pode começar na English Experience? O que ele deve buscar? Para uma pessoa que está começando, existe um ponto muito forte que hoje a gente tem tanta a sorte e a felicidade de poder escolher como a gente quer aprender. Então, cara, se tu jogar no Google, tu não precisa gastar um centavo para aprender nada. Essa é a realidade. Então, é uma questão de entender o que faz mais sentido para mim. Eu vou ter a disciplina para fazer o curso online? Eu vou conseguir consumir aquele conteúdo de forma autônoma? Eu prefiro fazer um curso de uma forma coletiva, onde eu vou me encontrar com um grupo e aquele grupo vai criar um engajamento para eu manter uma frequência. Eu tô com pressa e eu preciso de um atendimento personalizado para conseguir contratar um serviço e uma professora particular. Então, existem muitas formas. Eu comecei a aprender espanhol recentemente e o meu foco com o espanhol é conseguir me comunicar bem, é conseguir entender o idioma. Para eu viajar, eu consumi série, que eu gosto muito de assistir séries em espanhol. Então, o que eu fiz? Cara, eu comprei o curso do Javi Carneiro, que eu pensei, por aqui eu vou conseguir entender um pouco de gramática, mas vou conseguir aprender de uma forma também onde eu não vou ficar fazendo muito exercício, porque isso não é uma coisa que eu gosto de fazer, e vou fazer uma aula de conversação por semana. Então, isso que é o adequado para mim. Eu não gosto de pensar em fórmulas ou jeitos enrijecidos ou caminhos únicos, como você já pode ter percebido. Então, acredito que essa é uma resposta que vai muito mais da reflexão da pessoa, para entender o que é melhor para ela, do que eu chegar aqui falando, faz o curso da Uptime, que em um ano você vai estar falando inglês. Se você, não tiver a frequência, que é uma dos aspectos da proposta deles, você estudar todo dia. Se você não for estudar todo dia, por que eu vou te falar pra fazer isso? A sua estratégia tem que se adequar à sua realidade também, né? É isso, perfeito. E as suas limitações, suas habilidades. Tem gente que é melhor, sei lá, estudando de manhã, tem gente que é melhor, que é mais notívago, tem gente que tá trabalhando, tem menos tempo para desprender, só pode desprender ali 2 horas por semana. Então vai ser um outro tipo de aprendizado. E você acredita que tenha recurso para todos esses tipos de realidades, as pessoas com essas diferentes realidades sejam viáveis aprender e estudar inglês? Eu acredito que sim, João. Porque tem tantas formas. É isso, acho que se dentro desse espaço de tempo de vida que a gente tem,
ou que você tem, que o inglês é uma prioridade para ti, cara, você busca uma forma que você vai conseguir estudar para o que seja compatível com a tua realidade, com a tua busca, com a tua necessidade e aplicabilidade do idioma. Por exemplo, isso do inglês também, uma das formas como eu resolvi começar a intensificar o meu estudo, além do curso do Gabi Carneiro e da aula particular que eu estava fazendo, era tipo, ver mais série em espanhol, conseguir consumir podcast em espanhol, e tipo, esses últimos 2 são gratuitos. Pois é. Aliás, o Netflix não, né, mas... Não, mas enfim, é uma coisa que está ao nosso alcance, né? Mais presentemente, há 10 anos atrás, não era uma realidade. Você não conseguia consumir a quantidade de produto em outra língua com a facilidade que a gente tem hoje em dia. E você pode escolher a legenda em inglês. Você pode ver uma coisa em espanhol com legenda em espanhol, uma coisa em inglês com legenda em inglês, que você vai associando a palavra à fonética, né? Enfim. Realmente tem muito mais recurso. Bianca, e voltando para a sua empresa de inglês para entrevista, vamos falar aqui de uma área mais específica, eu acho, né? Não é só falar inglês por falar inglês. Voltado bem para quem busca uma oportunidade nessa área. Como é que uma pessoa prepara um currículo em inglês? Você faz uma tradução literal? As entrevistas são em inglês? Você sabe desse mercado? Se as entrevistas das empresas, das multinacionais são feitas em inglês, você tem que responder em inglês. Como funciona esse universo? Para a relação de currículo em inglês, é muito interessante a pessoa que está aplicando para alguma empresa que tem sede lá fora, por exemplo, uma pessoa que está querendo migrar, que já vai mandar, e o RH, a pessoa que vai estar recebendo aquele currículo, é de um outro país. É bacana você adequar o modelo de currículo para aquela pessoa que vai estar recebendo. Na Austrália, por exemplo, o modelo de currículo ele é muito mais baseado nas conquistas que uma pessoa teve durante o período que ela exercia determinado cargo. E de uma forma muito mais tangível, ou seja, aumentei em 20% o faturamento de tal área, de período tal e tal. Ou as soft skills que você desempenhou dentro daquele cargo. E isso é super importante porque o currículo ele funciona como um filtro para a entrevista ou para as etapas em grupo, né? Então, se você já fizer aquilo de uma forma incoerente com o que a pessoa que está avaliando espera de você, você já vai ser excluído quando às vezes você teria um potencial. Então, para você conseguir fazer isso, eu sugiro, número 1, você procurar currículo do lugar onde você vai estar aplicando, caso seja outro país. Agora, sendo aqui no Brasil, a pessoa que vai estar vendo potencialmente vai ser uma brasileira, um brasileiro. Então, fazer do modelo como a gente faz aqui também. E aí, caso estejam pedindo inglês, é bom pesquisar os termos técnicos necessários. Às vezes, dentro da própria descrição do cargo, já vão ter as keywords, as palavras-chave que eles estão buscando e vão estar filtrando. Agora, também é importante ter uma certa cautela em relação à descrição do cargo e a títulos, porque, te dando um exemplo, o termo pleno, analista pleno, não existe em inglês. E muita gente traduz para full analyst. Não tem sentido nenhum. A pessoa que estiver vendo aquilo, ela vai ter estranheza. Caso ela seja estrangeira, né? Talvez se for brasileira, ela já esteja até acostumada. Porque quando você bota no Google Tradutor direto, né? E aí você usa a tradução literal lá. É isso, assim, é ter atenção e se é uma parada que você quer mesmo, vai fazer, faz direito, sabe? E aí, eu falei que era errado, mas agora falando também que é certo, esse termo, então, seria simplesmente analyst. Porque tem junior analyst, analyst e senior analyst. E aí, eu acho que o Google ele é a ferramenta mais adequada para conseguir fazer essa tradução, esse pareamento de currículo de uma forma compatível com o que a pessoa do outro lado esteja esperando de você também. Entendi. E nesse negócio de tradução, fugindo levemente do tema aqui, já é o 3º episódio, acho que eu falo de soft skills. Como é que você traduziria soft skills? A gente usa muito termo em inglês e é interessante para os alunos saberem do que se trata e tal. Então, o que seriam as soft skills? Elas são as habilidades que são habilidades pessoais. Ou seja, sua capacidade de comunicação, sua capacidade de negociação, de resolução de problemas, de gestão de tempo, enfim, são os aspectos que eles são necessários no trabalho, mas que
a gente não aprende na universidade. Então, é o que vai facilitar o aspecto humano do trabalho em equipe ou de estar lidando com projetos, tarefas e o dia a dia do trabalho mesmo. Perfeitamente. Quando você estava falando, eu botei no Google Tradutor aqui do inglês para o português, só para a galera ter uma dimensão do que é isso de você ter que pesquisar quais são os termos certos na hora de botar no currículo. Se um americano desavisado vem trabalhar aqui no Brasil e ele já está totalmente acostumado com o termo soft skills e ele acha que deve traduzir, ele põe no Google Tradutor e bota literalmente no currículo dele, vai chegar ali habilidades suaves. E aí é uma coisa que não vai fazer sentido. Isso acontece do português para o inglês também. Então, esse é o cuidado, eu acho que todo mundo que for traduzir o currículo tem que ter para não cometer esse tipo de gafe. E as soft skills são coisas assim, são mais subjetivas, né? Elas são muito mais vistas, eu acho, no momento da entrevista do que no do currículo mesmo, né? Elas são comprovadas ou não. Mais ou menos, João. Isso vai muito do modelo, como eu te falei. Os currículos australianos, eles têm uma ênfase nesse aspecto. Porque, de acordo com eles, de acordo com o que eu estudo e o que eu vejo em relação a vídeos, entrevistas e material estrangeiro, eles estão muito mais preocupados em você chegando num trabalho com boas soft skills, com boas habilidades de resolução de problemas, de comunicação, enfim, você vai conseguir se adaptar àquele meio de trabalho. Então, existem formas de você demonstrar isso no seu currículo quando você está colocando sobre as suas conquistas e as suas realizações. Inclusive, existem formatos, templates de currículo, onde você pode colocar quais são as soft skills mais desenvolvidas que você tenha. Maravilha, Bianca. E vem cá, para os alunos que estão na graduação, quais são os meios que eles podem ter para trabalhar em empresas internacionais? 2 formas que eu conheço, que são excelentes e que eu teria feito se eu soubesse antes, é pela AIESEC e as bolsas Santander. A AIESEC, ela tem 3 tipos de programa. Tem o trabalho voluntário, tem um estágio dentro de empresas internacionais e também tem o Global Talent, que aí é um trabalho internacional e remunerado. Bem bacana, né? Nossa! Meus olhinhos brilharam aqui. Vocês não estão vendo que tá só com áudio, mas, por favor, continue. Nada mal ter uma oportunidade de ir para a Europa e ganhar em euro durante a graduação. Nossa. Então, assim, depois que eu soube disso, eu pensei, nossa, isso é muito pouco divulgado. Ou pelo menos, durante a minha graduação, eu não tive acesso a esse tipo de conhecimento que essas entidades existiam. E recentemente eu descobri também as bolsas Santander. Tipo, cara, tem várias possibilidades onde eles conseguem. Enfim, tem vários programas, mas, por exemplo, um que eu adorei, são 3 semanas na Espanha. Eles dão passagem, alimentação, hospedagem. E, cara, que oportunidade maneira para quem tá no meio da graduação. Conseguir passar um tempo fora, conseguir ter contato com outras culturas, com outras empresas. Então, são 2 formas que eu acho que valem muito a pena. É interessante você ter falado isso, porque a gente fez um episódio só sobre intercâmbio com 2 alunas de ADM que foram para Portugal. Aí não tem que usar inglês, né? Uhum. Tá certo que você, para morar em Portugal, tem que ser bilíngue também, né? Tem que falar PTBR e PTPT, né? É totalmente diferente. Mas a gente falou só sobre intercâmbio. E realmente essa troca de cultura, ela enriquece muito. As pessoas não têm dimensão do quão enriquecedora ela é. Ô, Bianca, e onde é que os alunos acessam esse conhecimento? Quais são os sites, assim, para a Bolsa do Santander e para o AIESEC? Qual o nome? AIESEC. AIESEC. Pelo site mesmo deles. Bota no Google AIESEC ou então Bolsa Santander e aí vocês vão encontrar o site. Tá, beleza. E para os alunos que têm interesse, como que eles se preparam para esse tipo de oportunidade? O que eles devem... Quais são os skills? Para conseguir se preparar para uma entrevista em inglês, é um trabalho que eu desenvolvo, muito específico, mas eu também vou orientar aqui quem quiser fazer isso de forma autônoma. É super importante conseguir, principalmente, falar sobre a sua experiência profissional para chegar no momento de entrevista. Porque se é nisso que a entrevista vai ser focada, em tudo que você já vivenciou, em tudo que você tem a contribuir. Então, se você não souber falar sobre isso, as suas chances vão para quase 0, se não para 0.
é saber falar sobre isso bem, saber falar sobre isso da forma correta. Então, a vantagem de fazer isso com um auxílio profissional é garantir que tu vai estar falando o inglês da forma mais apropriada e passando a mensagem que você quer passar. Além disso, existe um aspecto estratégico da entrevista, né? Porque se você falar uma coisa no início, mas ao longo da entrevista você começar a se contradizer, as tuas diferenças, as tuas chances diminuem também. Se você estiver falando o inglês da forma certa, mas não usando, mas comunicando outra coisa, as tuas chances também diminuem. E eu vou te dar um exemplo sobre isso. Eu estava fazendo o preparatório de entrevista de uma pessoa e eu perguntei para ela: So tell me one of your weaknesses. Me conte sobre uma das suas fraquezas. E ela falou assim: Well, one of my weaknesses is my honesty. Uma das minhas fraquezas é a minha honestidade. Em termos de inglês, isso está perfeitamente correto. Só que quando você pensa sobre essa resposta, se uma pessoa me diz que uma fraqueza dela é a honestidade, o que eu vou entender sobre os valores, sobre a moral daquela pessoa? Exatamente. Então, isso já se torna questionável. Explorando sobre isso com ela, por meio de atividade, porque eu vou trazendo muita atividade também ao longo desse processo de preparatório para processo seletivo. A gente identificou que, na verdade, o problema, eu nem gosto de falar problema, mas a característica que ela tinha, que às vezes interferia no trabalho dela, é que ela era uma pessoa muito transparente em relação aos sentimentos dela. Então, se ela tivesse um momento de muito estresse, onde ela estivesse insatisfeita com o trabalho, ela não ia disfarçar aqui. Todo mundo na equipe inteira ia ficar sabendo. Ou seja, quando eu falo que a minha fraqueza é a honestidade, eu estou comunicando um aspecto. Quando eu digo que a minha fraqueza é ser muito transparente com todos os meus sentimentos, eu estou comunicando outra coisa completamente diferente. Totalmente diferente. Então, a vantagem é essa, assim, é garantir que você está falando o inglês da forma certa e comunicando o que você quer comunicar, para facilitar também o que a outra pessoa vai estar entendendo sobre você. E aí, sim, ela fica com a responsabilidade de julgar se você é a pessoa adequada ou não para aquela vaga. Não, e aí ela tá sendo honesta mesmo, né? Quando ela tá falando isso, quando você tá comunicando a coisa correta, a coisa que você quer comunicar, você tá sendo honesto. E ela falando que tava sendo honesto, não tava comunicando. Olha a contradição, coisa louca. Pelo menos, ela não falou que um dos defeitos dela era ser perfeccionista. Você sabe que tem gente que ainda manda essa, né? Sim. E tem um ponto, assim, talvez que a gente esteja ouvindo pensar, mas eu realmente sou perfeccionista. Cara, se você for perfeccionista, como é que você pode falar sobre isso? Explica com que você é perfeccionista. Você é perfeccionista com detalhes no aspecto visual? Você é perfeccionista com números, com planilha, enfim, como é que vem esse perfeccionismo? Ele é direcionado para quê? E como é que a gente prejudica também a tal ponto de ser um ponto fraco? De repente, eu sou bastante perfeccionista, eu fico super apegada a detalhes quando eu estou fazendo uma peça de design. Isso às vezes faz com que eu perca o prazo de uma entrega, ou então que eu entregue sem estar em toda a qualidade que eu gostaria. E aí, assim, você deixa mais claro. Você deixa mais claro qual é o problema. E aí não é um problema de ser perfeccionista, aí é um problema com prazo. Assim, olha, eu me enrolo trabalhando. É isso, na verdade. Assim, eu tenho ali o prazo e eu não consigo terminar no prazo. É um problema de tempo isso. Mas a galera lança o perfeccionista generalizado, né, pra tentar que o defeito seja uma qualidade. Eu acho isso muito louco. Se ela falasse, vamos lá, se ela fosse honesta, ela falasse assim, olha, eu sou perfeccionista com um nó de gravata dos outros, então meus colegas de trabalho estão andando, eu fico ajeitando a gravata deles. Isso é um problema, realmente, isso é um defeito. Você não pode ficar arrumando seus colegas de trabalho no ambiente de trabalho. Mas o perfeccionismo pode ser uma qualidade também. Sim. Olha, eu sou perfeccionista, eu não entrego nada que eu não ache que tá maravilhoso. E aí, beleza. Aí você fala como qualidade, pô. É aquela coisa de comunicar. Você especificou muito bem. Isso de você, numa entrevista, especificar, né? Ser claro, ter clareza na mensagem que você está passando, é essencial. E fazer isso em inglês deve ser mais difícil ainda. E eu gosto de pensar nisso que tu falou, porque às vezes não necessariamente é um defeito, é uma característica
E aquela característica, ela tem diversos fatores que às vezes funcionam para ti de uma forma positiva, mas ela também, às vezes, se mal gerenciada, ela pode impactar o seu trabalho e as suas entregas de uma forma negativa. Então, uma característica minha é um fato que eu sou muito comunicativa. Isso se eu estiver trabalhando numa área comercial ou dando aula, que é o que eu faço, cara, eu faço muita venda. Eu preciso ter uma boa comunicação. Se eu não souber vender o meu serviço, eu não vou ter clientes e ponto. Agora, me bota dentro de uma sala onde vou ficar cheia de tecnologia sem poder falar com ninguém. A minha comunicação vai ser o ponto mais fraco que eu tenho na vida para poder estar naquele ambiente. Tem um exercício que eu preparei, que inclusive eu lancei no grupo do Telegram, que é a questão da coerência. E a coerência tem a ver com isso, com você demonstrar aquele mesmo ponto, aquela mesma verdade, sob diferentes pontos de vista. E isso vai acrescentando um aspecto da sua credibilidade. Então, quando eu te digo, João, eu sou uma pessoa que eu não gosto de rotina, isso tem um aspecto positivo, que é, se num dia eu tiver que dar 7 aulas, eu vou dar, e se no dia seguinte eu tiver que dar 2 aulas, eu vou dar, e isso não vai me incomodar em nada. Mas se eu tiver que fazer todo dia a mesma coisa de uma forma repetitiva, eu não fico naquele lugar. E é o mesmo ponto. Fica meio Fordismo, né? Você vai ficar com dor de tanto aparafusar o mesmo parafuso. E já é uma coisa meio ultrapassada. Mas eu acho que na quarentena, isso tá tomando outra dimensão mesmo, a maneira como a gente trabalha, né? A maneira como funciona a nossa relação com a empresa. Essa coisa de home office, eu acho que vai ser uma mudança real, assim. Sim. Das pessoas não terem que pegar 2 horas de trânsito, elas poderem realmente, 2, 3 dias da semana trabalhar de casa, enfim. Bianca, faz o teu merchan pra gente, por favor. Se você puder falar dos seus 2 produtos e onde as pessoas encontram, onde elas te seguem, enfim, teu merchan, nas tuas palavras. Beleza. Antes de tudo, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo. Se você chegou até aqui, você se interessou, você pode concordar ou discordar. Se você discordar também, pode me procurar e falar que você tem um outro ponto de vista sobre tudo que eu falei. E hoje o que eu trabalho especificamente é com um ponto de destravar o inglês pela English Experiences, e aí eu tenho aulas particulares que a gente trabalha por meio de atividades em inglês de uma forma muito mais leve. Então, se você sente que você tem o inglês travado e você quer destravar isso de uma forma fora do tradicional, eu posso te ajudar com isso. Além disso, eu também faço o preparatório de processo seletivo, ou seja, esse é um serviço muito mais específico para quem já tem o inglês de uma forma mais tranquila, só que precisa se preparar para o momento decisivo, que é o momento da entrevista, que é o momento que é um divisor de águas na carreira. E aí existem 2 possibilidades. Tem tanto a entrevista SOS, que é uma intervenção pontual, onde a gente faz uma simulação de entrevista totalmente em inglês, que é gravada, e por meio dessa entrevista a gente tem 2 aspectos que são verificados. O fator estratégico de comunicação da entrevista e o fator inglês. Esse ponto do inglês, ele também gera um material que é um caderno digital, onde absolutamente tudo que você precisar corrigir para aquela entrevista vai ser verificado, em termos de gramática, de pronúncia, de vocabulário. E por ser uma simulação gravada, a pessoa ela tem acesso a isso por quanto tempo ela quiser. Como eu disse, essa é uma intervenção bem pontual, mas para as pessoas que estão se preparando para um processo seletivo, para o final do ano, ou um processo trainee, e esse é um trabalho normalmente que eu faço com pessoas que estão no momento mais sênior de carreira, é a mentoria de entrevista. E nessa mentoria a gente consegue trabalhar vários pontos que a gente veio falando ao longo da nossa conversa aqui, através de encontros que acontecem com a duração de 1h30, por mais ou menos 3 meses. E ao longo desses 3 meses a gente vê aspectos de pontos fortes, pontos fracos, para garantir a assertividade na comunicação, as histórias que a pessoa tem de experiência profissional, conquistas que ela teve, responsabilidades. Enfim, é um processo muito mais completo que vai garantir que a pessoa, inclusive, escolha uma vaga com mais compatibilidade com o que ela está querendo de carreira dela. Então, são aí os 3 tipos de trabalho que eu estou prestando hoje, tendo em vista que o projeto da English não está rodando por conta da quarentena. E acontece tudo online. Quem quiser entrar em contato comigo, quem tiver interesse por fazer esses tipos algum desses trabalhos, pode me mandar mensagem no Instagram,
ou inglês para entrevista, ou a In English Experiences. E é claro, também pode pedir o contato aí pro João. Eu vou colocar na descrição do episódio os arrobas. Excelente. Então só a minha descrição aí, galera. Muito bom. Ô, Bianca, eu queria te dar os parabéns por você ser uma professora. Eu sou neto e sobrinho de professores e eu acho que é o ofício mais nobre que se tem, notícia, na história humana, é isso de ensinar, de passar conhecimento. Eu sei que você tem uma veia empreendedora, que você é dona do próprio negócio, não sei o quê. Isso é muito bacana, é muito legal ver, principalmente uma pessoa tão jovem fazendo, tomando pelas rédeas o próprio destino, né, para ficar bem poético aqui. Mas o espírito de professor você vê claramente com você falando e isso é muito bonito de ver. Então, parabéns, viu? Obrigada. Não é todo mundo que consegue fazer isso porque realmente precisa estar no sangue. Você tem algum recado final para os nossos alunos, nossos colegas alunos de administração? Eu estou há 6 anos na graduação, vou formar agora dentro desse período de quarentena. Apesar de estar muito tempo na graduação, o ponto mais importante que eu não me arrependo foi de ter experimentado tantas possibilidades dentro da administração e dentro da graduação, não só nos aspectos dentro de aula, mas principalmente no que cabe as nossas oportunidades fora da universidade. A gente tem como possibilidade, não sei se isso é uma obrigação ou não, mas fazer 2 anos de estágio. E é muito importante para quem está estagiando entender se aquele investimento de tempo dentro de uma empresa é coerente com o que tu quer para a tua vida. Se você de fato tem possibilidade de ser efetivado, se você está 2 anos só repetindo as mesmas coisas, e se isso faz sentido para o que você se vê daqui a alguns anos. Eu resolvi empreender porque a minha resposta para o que eu encontrei foi não. Não era o que eu queria. E, felizmente, eu pude fazer essa mudança enquanto ainda estava na graduação. E o que me fez enxergar isso foram as diversas oportunidades de aprendizado, de conhecimento, de educação em formatos não tradicionais também. Aqui a gente focou muito sobre a entrevista de emprego, mas é claro que quem quiser trocar uma ideia comigo também sobre cursos para fazer durante a graduação de uma forma diferente, existem empresas incríveis que têm o propósito delas de proporcionar isso. E aí eu posso trocar uma ideia com as pessoas que tiverem também esse interesse e essa vontade. Olha, eu vou deixar um convite aqui pro futuro. A gente pode fazer um outro episódio só sobre isso, viu? Mais pra frente. Bacana, perfeito. Seria um prazer enorme. Bianca, muito obrigado pela sua participação. Foi um papo maravilhoso. Eu podia ficar aqui 3 horas. E, enfim, eu te desejo muito sucesso na sua empreitada. Quem sabe um dia eu não viro aluno, por acaso eu preciso de inglês para alguma entrevista de emprego. E é isso aí, galera. Eu conversei com Bianca Miranda, estudante de administração da UF, empreendedora e professora. Bianca, muito obrigado pela sua participação. É isso aí, galera. Fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira. Valeu! Obrigada, João. Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram, @dacad_UF, @UFPrograde, @UFOficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf2019@gmail.com ou por mensagem direta no Instagram, @dacad_UF. Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento